Então, o número imigratório era muito grande na Galileia. Então, Jesus achou espaço, não somente nos termos de Galileia, mas no coração daquele povo, para ouvir a palavra de Deus. Era um povo diferente do povo dele. A própria Bíblia fala, o próprio povo de Deus, sangue de Cristo, sangue do sangue dele, rejeitou ele, levou ele para a cruz, levou ele para a morte, humilhou, mas os estrangeiros o aceitou, o receberam como Senhor e Rei. Então ele começou a fazer uma história em Galileia. A grande maioria dos povos e limites em Israel conhecia a fama de Galileia, tanto pela sua prosperidade, também pelos milagres que Jesus operava lá dentro. Aleluia! Uma grande multidão, a história diz, que seguia Jesus todos os dias. Era de dia, de tarde, de noite. Onde ele ia, toda a multidão, sabe lá Deus quantas milhares de pessoas seguiam Jesus a todo momento, para ouvir a palavra, receber cura, receber resposta, receber milagre, receber uma bênção. As pessoas queriam estar ali, concentradas e infiltradas em Galileia, porque a terra de Popa passou a ser uma terra sobrenatural, porque Jesus estava ali. Agora veja, a história começa quando Jesus, ele está ensinando, e de repente ele avista os pescadores, que não eram qualquer um, como eu disse, eram os melhores pescadores. Vamos supor hoje o que dá em profissão, um exemplo, um médico, era o melhor médico de todo o país. Eles eram os melhores pescadores do país inteiro. Pedro, João, Tiago, Filipe, eles eram muito famosos, porque ele enchia o bolso dos pescadores, alimentava todo Israel, fazia um grande comércio entre todo Israel e fora de Israel. Eles eram famosos, além de bons, eles eram famosos. E Jesus viu aqueles homens chegando de uma pescaria com seu barco, e viu que tinha uma situação diferente dos demais dias que aqueles homens saíram para pescar, porque todos os dias era a mesma história, era o trabalho deles. Pedro, João, Tiago, Filipe, eles eram sócios de um comércio de peixe. Ele tinha os seus barcos próprios. Todos os dias eles tinham que bater o cartão, modo de dizer, estar ali naquele horário, preparar seus barcos, preparar as redes, preparar os outros pescadores, ajudantes, para sair pelo mar da Galileia e colher o máximo de peixe que eles pudessem, para alimentar todo Israel. Não era só a cidade deles, era todo o país. É forte isso. Aí Jesus olha e vê algo diferente. Eles desembarcavam e lavavam as redes. E aqui que eu quero pregar para você nesta noite. Olha que tremendo. Aleluia. O dia do trabalho dos pescadores terminava com o retorno deles à costa do lago da Galileia, como de costume. Eles ficavam cansados, abatidos fisicamente, fadigados, desciam na praia para limpar as suas redes e consertar também os ralos das redes, porque para passar uma rede para colher uma grande quantidade de peixes, sofria danos às redes. Então eles tinham que consertar as redes para o próximo dia. Limpar as redes de tudo que vinha, além de peixes, de lodo, de sujeira, de folha, sei lá o que, mas vinha. Outros animais marítimos, além de peixe, eles tinham que escolher, porque os pescadores têm que separar o que é bom para eles e o que não é, o que serve para
Desembarcar o pescador, ele tem, como eu disse, fazer a escolha dos peixes, separação, limpar as redes, enfim, horas de trabalho antes de desembarcar. Não era a hora ainda de desembarcar, mas eles desembarcaram. Jesus falou: bom, está diferente, foi mais rápido hoje. Só que ele observou mais e viu que as redes estavam vazias, não tinha nada. Olha que tremendo. Aqueles homens sabiam exatamente para onde ir, como ir e como fazer. Eles eram especialistas naquele assunto. Só que eles voltaram de mão vazia. Eles voltaram com nada. Frustrados, entristecidos, cansados, abatidos porque não tiveram resposta de todo um trabalho de noite e madrugada inteira. E Jesus observa a frustração dos pescadores. Pode ser que o Espírito Santo está me dizendo neste momento. Pode ser que nós venhamos tentando, trabalhando, persistindo numa situação, ainda que entendemos daquilo que estamos fazendo e sabemos o que fazemos, temos entendimento, conhecimento daquele assunto, mas não está dando resultado, não está dando resposta. A resposta de Deus, amados, quando você sai ao trabalho, é voltar nos frutos. Não é de mão vazia. Deus não despede ninguém de mão vazia. Não tem esse negócio de você trabalhar e não receber. Você trabalha e é recompensado. Trabalha e é recompensado. É toma aqui e dá lá, toma aqui e dá lá. Com Jesus é assim. Trabalhou, fez, tem recompensa. Aqueles homens voltaram sem recompensa daquele dia. E Jesus, ele parou aí e observou. E ele chegou até um dos barcos, que era de Simão. Aleluia. E entrou no barco de Simão. Olha que tremendo. Eu estou pulando, viu? Vocês não saem daqui hoje. Entrou no barco que era de Simão. Por quê? Com ele estava Tiago, estava João, estava Felipe, estava André. Mas tinha que ser o de Simão. Porque Simão quer dizer aquele que ouve. Aleluia! E ele só pode falar e a pessoa entender quando ouve. Se não ouve, não tem jeito. Não adianta ele falar, porque não vai ouvir mesmo. Ouvir está tampado. Então ele entrou no barco daquele que ouve. Porque quem ouve obedece, quem ouve executa, quem ouve faz, quem ouve não questiona, quem ouve não murmura, quem ouve simplesmente executa e obedece. Não tem questionamento. Falou, está falando, estou fazendo. Não importa se você não está tendo resultado, não importa se não está dando certo, sabe por quê? Porque a palavra fala que nós não vivemos pelo aquilo que vemos, e sim pelo que acreditamos. Se formos viver pelo que vemos, nós seremos frustrados. Porque eu vejo mais coisa ruim nesse mundo do que boa. Verdade. Liga o noticiário, vê se tem alguma boa notícia. Só tem uma notícia, só coisa nojenta. Desculpe, irmãos, eu não sou contra, mas mesmo porque eu tenho um cinema na minha casa. Mas detesto ligar TV e jornal, essas coisas. Falo, pelo amor de Deus, não quero assistir. TV pra mim que ele apoia. Porque não tem nada de bom. É só coisa ruim. Então nós, se formos viver por aquilo que nós vemos, as coisas que estão acontecendo, nós vamos viver abatidos e vamos desistir no meio do caminho. Mas nós temos que andar por fé. Nós temos que perseverarmos. Em Tiago capítulo 1 fala: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual
é por fé. Fé não é o que acreditamos, mas é o que fazemos diante daquilo que nós acreditamos. Fé consiste nas nossas atitudes porque cremos. Está tudo errado. Estava tudo errado aquele dia. Eles não tinham conseguido nada. Eles estavam com a corda no pescoço. Todos os locais de comércio estavam dependendo deles aquele dia. Todos, Israel inteiro, eles estavam com a corda no pescoço. Olha, a ponto de serem ali, ó, decapitados. Mas Jesus falou: vou entrar no barco. Eu disse: não, vou dessa história. Vou mudar o rumo dessa história. Vou tirar a situação de derrota. Mas ele só tira a situação de derrota. Pode ser no meio do povo, numa família, pode ser numa cidade, numa nação, no ministério, tanto faz. Ele só tira uma situação de frustração e derrota quando existe alguém que ouve. Alguém tem que ouvir. Quem ouve obedece, quem ouve executa. Vou repetir: quem ouve faz, quem ouve não questiona, quem ouve não murmura, quem ouve não reclama, simplesmente faz e ponto final. Entrou no barco de Simão. Vou chegando para o fim, tá? Entrou no barco de Simão, porque ele sabia que a situação ia ser mudada. Simão não ia deixar de obedecer. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra estava ali, em carne. Sem fé, diz a palavra em Hebreus 11, é impossível. Ou seja, não tem como, não tem jeito nenhum. Esquece. É impossível agradarmos a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que é recompensador, aleluia, dos que o buscam. Tiago capítulo 1, versículo 25 diz: aquele porém que atenta bem para a lei perfeita, para a palavra, e dá liberdade, ou seja, liberdade para ela se manifestar. Não fica colocando obstáculos, impedimentos, barreiras. Não, eu não quero saber. Não, tem liberdade de manifestar. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, manifesta em mim a tua palavra. Aquele que dá liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, será bem-aventurado em tudo. Algumas coisas, parcialmente, mas em tudo que for realizado. Qualquer coisa que você fizer, você vai ser bem-aventurado. Você vai prosperar.